Mas fala, pô. Como é que era lá no tempo da senhora lá? Como é que era lá no tempo da senhora lá? Oi? Aí matava os Bicho? bichos? Matava, limpava, dividia para os vizinhos, aqueles que não podiam comprar. Mãe tinha 12 cabras. Minha mãe criava 12 cabras. Agora sabe para quê? Para dar leite àquelas crianças que não tinha condição de comer. Uhum. Minha mãe fazia que Deus deu descanso eterno a ela, que Deus deu o lugar, a terra à minha mãe que ela merecia. Ela criava 12 cabras, por isso botaram a apelido ali de bode velho. Ah, é? Por quê? Porque quando a minha mãe ia barrar, ela levava 12 cabras amarradas na tintura. Ela arrodeava as cordas das cabras, tudo na tintura para levar. A sua mãe fazia isso? Para pastar. Para botar para pastar, para comer. Para dar lá para botar onde elas comiam. Aí ela ia tirando de um em um. Aí quando foi um dia, depois se enganchou na corda da cabrita e caiu. Aí mãe disse, essa bode velha também para todo. Ela dá bexiga de criança para lá. Aí essa bode velha para todo canto que eu vou, só quer andar atrás de mim. Então ele pega a cabra agora vai amarrar, a cabra saiu arrastando dela. Eita! Aí ela quase morreu de chorar. Mas ela era assim, ninguém dividia nada com ninguém. Matava. Meu pai tinha lá o negócio de criação de gado, cavalo, de tudo meu pai tinha lá, aquele que era sítio, e de tudo criava, tinha gado para vaca leiteira, tirava leite das vacas, tudo lá. Lá era, e tinha sítio. Aí, você cada tinha separação, as vacas, os bezerros, as cabras, a cabrito. Porco, meu pai criava 10, 12 porcos um atrás do outro. Tudo que bicho gordo, tudo. E não tinha geladeira, né, na época? Não era tudo. Você cozinhava de manhã, fazia comida de manhã, sabe, dava para comer de manhã e de noite. No outro dia você tinha que fazer de novo. Matava mais bicho? Não, fazia comida. Fazia almoço. Você fazia o almoço, você almoçava e jantava. No outro dia tinha que fazer não, porque não tinha onde guardar. Tá. Não tinha geladeira, não tinha essa. A carne, minha mãe fazia carne assada. Aí ela tinha uma vasilha lá dela botar de uma forma de barro que ela mandou fazer uma panelinha para botar. Ela assava a carne e botava ali dentro. Quando passava 8 dias, 15 dias, tudo sequinho, porque é na gordura, né? Ela tirava a conta de almoçar, esquentava e as outras guardavam lá, passava 8 dias, 15 dias. É assim, mas tudo fogo de lenha. Fogo de lenha? Fogo de lenha, fogo de carvão, era assim. Mas tinha que fazer comida todo dia. Todo dia. E aí era o arroz, mas arroz e feijão não, aí comprava na venda. Não? Lá ninguém comia arroz. É mesmo? Era o que? Era farinha Era farinha, cuscuz. Só as comidas lá eram assim. Era carne, frango, minha mãe mandava capar aqueles frangos, 4, 5 frangos, botava no chiqueiro. Passava 2, 3 meses lá ceipando para comer. Quando ela queria matar, eu matava, fazia aquelas panelonas grandes. Todo mundo comia, chamava os vizinhos. Que papadinho que não tinha comer, ela dava para eles comer. Mas lá, Duda, era uma criança. Por isso que eu digo, meu Deus, tem canto, Duda, que ainda tem muita gente boa. Ainda tem gente boa lá que faz isso, lá a menina falou. Que pega, as pessoas que estão, tem muito pobrezinho no norte ainda. Agora não, diz que melhorou muito lá, que eu não fui mais lá. Saí de lá em 71. Eita, 71. Eu não fui mais lá. Você ainda foi uma vez, mas eu não fui não. Mas disse a Leônia, que disse que lá está a mesma coisa, diz que aquele pessoal pobrezinho, Ainda continua lá. o pessoal que ajuda lá, dá leite, outro dá uma cabrinha para comer, outro dá carne. Cada uma família, cada uma semana um dá um. Mas lá, Duda, lá ninguém não escondia nada de ninguém não. Tudo que você pudesse ajudar, você ajudava. Tudo. E lá não tinha arroz. Você chegasse num armazém, você assim, vim comprar. Só como arroz de ano em ano. Só no Natal. Aí era saca, né? Umas sacas de arroz, aí comprava lá o quilo. Não, comprava o quê? Comprava no quilinho de arroz. Comprava um quilinho. Quando ia comprar, quem é que tá doente lá para comer arroz? A pessoa perguntava quem é que estava doente para comer arroz.
Porque lá não foi criado com farinha, né? Porque a farinha era cuscuz, era angu. Ah, é a farinha o quê? Vocês compravam a farinha Não, ou... a farinha a gente fazia. Torrava, fazia? Fazia, Moía lá? Meu pai fazia, tinha terra de... Arrancava mandioca, raspava, meu pai tinha casa de farinha, papai fazia farinha. A gente fazia, eu fiquei cansado de fazer farinha. Então produzia tudo lá, tudo que fazia Todo tudo mundo lá. sabia lá, todo mundo sabia se fazer as coisas lá. Agora, arroz, ninguém não comia. Vieram comer arroz e depois chegaram aqui. Ninguém não comia. Agora lá, Duda, o almoço era um café. O café era o almoço. De tudo tinha coalhada, tinha queijo, requeijão, de tudo tinha para você comer ali. Coalhada para você comer com coisa, requeijão para você comer pamonha. De tudo tinha o almoço, o café lá era o almoço de manhã. Quando era 11 horas, meio-dia, você almoçava. 3, 4 horas da tarde você jantava. 6, 7 horas da noite você tomava café. Era assim. A comida do norte era essa. Mas tudo comida normal. Era tapioca, cuscuz, tudo isso já fazia. Meu pai gostava muito de coalhada com cuscuz. Cozinhava cuscuz, botava coalhada dentro do cuscuz, botava manteiga, botava aquela nata por cima e comia, gostava demais. Aí todo mundo comia, foi criado todo mundo assim. Agora depois que chegou o cria, ninguém quer comer mais. Nossa, eu quero comer arroz agora. E você foi criado com isso aqui, Por isso que eu fiquei invocada com o médico, quando ele foi lá, quando ele tirou minhas coisas, porque eu fui criada com isso. Tirou toda minha comida que eu gostava. Café, feijão, leite, farinha. Tudo a minha comida. Tirar sua farinha, vó, como assim, né? Tudo, juro por Deus, eu pergunto a Didi. Eu chorei de nervoso, porque eu não podia comer essas coisas. Somente inhame, ele tirou, legume ele tirou, digo, batata eu não podia comer, inhame eu não podia comer, negócio, muita coisa ele não podia, muitas coisas. Eu não podia comer, eu segurava assim, dizia, mas o que é que eu vou viver de quê? Só comer só verdura. Era chocória, era inhame não, espinapo, betalha, couve, repolho, era o que eu podia comer, se era isso. Nem o inhame eu não podia comer, que eles faziam mal. Aí tirou minha farinha. Hoje eu estou comendo minha farinha. Diga de dano. Falei pra Didi. O médico não sabe de nada, Didi, farinha. Mamãe, a senhora está procurando ideia. Eu digo, eu deixei procurar. Por ver se morro de barriga cheia. Mas não dá não. Você é acostumado a você ter comida. E passar aquela comida para outra comida que você não tem costume de comer. É muito ruim. E lá não, lá o almoço, o café lá era igual ao almoço. Você tomava aquele café quando era meio-dia, 11 horas, meio-dia, almoçava, ia comer, todo mundo comia uma comida. Vieram comer arroz aqui, que lá não tinha arroz não. Você disse, eu não quero arroz, eu não gosto de cuscuz. Tu foi criado com cuscuz, como é que tu não gosta de cuscuz? Que palhaçada. Foi criado com angu, papa de leite com farinha. E agora, não gosto disso, eu fui cheio de pobre com luxo, não dá não. Eu digo a ele, você foi criado com isso aí, todo mundo viu. Aí quando o médico disse, o primeiro principal dela é o café. Eu digo, tu tirou o café, matou, porque eu sou louca pro café. O café, leite, farinha, feijão, o leite tinha que ser leite desnatado, ninguém vinha que jogar água no mato. Tudo. Acostumado a beber leite direto da vaca, né? Beber leite desnatado, né, vó? Para comer aquela água bem aqui de choca, Deus me livre. Aí eu falei para Didi, não cheguei a comer nem 3 dias, eu digo, Didi, não aguento, eu vou comer minha farinha, se ele quiser, ele não é obrigado a saber que eu estou comendo minha farinha, se ele perguntar, eu estou comendo. E toda vez que eu digo, como é que está a comida? Está indo bem, Didi? Está bem, está indo muito bem. Tudo que o senhor mandou ela fazer, ela está fazendo, deu aqui, que eu vou fazer. Você morre de fome, rapaz. É uma coisa triste você ter acostumado a comer uma coisa e passar outro troço que você não sabe nem para onde é que vai. Aí ficou agora lá, é assim, um ajuda o outro, quem não tem nada para dar as comidas. A minha mãe criava 12 cabras para dar leite só para aquelas crianças que não tinha recurso. Graças a Deus nunca faltou nada para ela.
gado, leite, tirava leite das vacas, papai sempre botava 4 horas da madrugada para tirar o leite das vacas. E a gente era malandro, rapaz, quando a gente era menino pitacudo. Era eu, Dedeca, Dalva, Mara e um rapazinho que morava lá, que ajudava a gente lá. Aí sabe o que a gente fazia? A gente levava, soltava os bezerros, tirava o leite. No outro dia o papai tirava o leite de madrugada e o resto do leite ficava pro bezerro. O dia começava cedo, né? Hã? O dia começava cedo. De 4 horas da madrugada estava todo mundo de pé. Aí, Duda, papai tirava, quando ele tirava o leite, ensinava a tirar o leite, botava para apojar. Quando os peixes apojavam, eles mama. Aí o leite é seca, as marcas cor do leite. Aí você solta o bezerro vai mamar, aí ele apoja. Quando ele apoja, você vai, prende ele de novo, tira leite, o mesmo tanto que você tirava. Aí a gente fazia. Sabe o que a gente fazia? A gente levava uma padinha, fazia uma padinha de tábua, para levar, as vacas cagavam, nós pegava aquela bosta mole, passava no peito da vaca. Para os bezerros não mamar, para os bezerros não mamar, para a gente mamar nas vacas. Aí era malandro que nem tô. Aí levava água, levava aquelas latas d'água para lavar o peito da vaca bem lavado, tirar aquele cocô do peito da vaca, a gente mamava. Mas era assim, mas todo mundo, cada um, aqueles pobrezinhos que não podia fazer isso, não tinha bicho, não tinha recurso, não tinha nada. Tinha dia lá, Duda, assim, Deus me perdoe, meu Deus. Porque às vezes essas coisas, que tinha aqueles pais de família preguiçosos, sabia fazer filho, deixava lá. Aí teve um dia lá que O Selminho vinha para São Paulo, né? Trabalhar aqui em São Paulo e Rio, né? Essa é a minha primeira vez que ele veio para aqui, para São Paulo, não. Ele veio para aqui por Rio, passou 1 ano e 4 meses aqui em São Paulo. Ele veio, estava com 5 meses de idade, a primeira vez que ele veio. Quando passava que ele ia, voltava, na época do inverno, ele voltava, trabalhava, quando era no final do ano, ele vinha para cá de novo. Assim foi criança, até não digo Deus tirou. Mas ele nunca se entregou. Ele nunca se entregou, ele trabalhava, ele gastava tudo, ele virava o mundo. Ele não ficava um dia sem trabalhar. Aí, Duda, tinha esse homem lá, tinha essas crianças lá. Quando foi um dia, ele chegou lá em casa pedindo comida, a minha mãe. A minha mãe chegou e falou para ele: Patrícia, eu vou te dizer uma coisa. Se você não tem condição para criar filho, por que você bota filho no mundo? Porque minha mulher quer. A resposta dele. Porque minha mulher quer. Aí a minha mãe falou para ele: sua mulher quer, porque você quer. Se você quisesse criar filho, você ia trabalhar. Todo mundo trabalha para criar os filhos. Por que você não trabalha para dar o sustento dos seus filhos? Porque tem o pessoal para dar. Minha mãe disse: tá bom. Aí deixa o cartão dele. Mas todo canto que ele ia, todo mundo falava, porque ele era preguiçoso, ele não trabalhava. Mas quando levava comida, não era para as crianças, eles que comiam. Minha mãe dava para as crianças, eles que comiam. Aí minha mãe pegou uma cabra, deu uma cabrinha a ele para tirar leite para criar filho. Tinha 3 garotinhos, todos pequenos. Tu contava Duda, tu contava costela por costela, então magrinho que as crianças eram. Bichinho não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Aí minha mãe dava farinha, minha mãe dava leite, minha mãe dava açúcar, minha mãe dava café. Tudo isso minha mãe dava a eles quando eles precisavam assim. Graças a Deus, nunca faltou um bocado para nós comer. Graças a Deus. Aí, mas tinha aqui muito gente pobre, Duda. Pobre de você olhar para ele assim, dá pena. Isso aqui de bicho ia chupar de baguete, só tinha cabeça. Tinha criança que nem força para falar, não tinha. Aí minha mãe se compadecia daquilo. Criava 12 cabras assim, levava para pastar. Quando era 6 anos, na hora de dar comida, de dar água, ela ia levar água para as cabras, botar as cabras na sombra, dar ração às cabras. Agora que tudo. Uma semana dessa uma menina que veio do norte, estava lá na dia, ela estava falando. E a vida do norte era assim, mas tem muita gente assim mesmo que fazia caridade, fazia. Minha mãe era uma dessas. Aí ela está dizendo: mas o coração do pessoal do norte é outro coração. Digo: nem todo mundo tem coração bom, não. E ele tinha condição de dar, você chegasse e pedisse um pingo de leite, o desgraçado não dava. Nem um pingo de leite não dava.
Mas lá, graças a Deus, minha mãe da cabrita, se minha mãe matava assim, o miúdo, dava, desquartejava, dava aquele, cada um ela partia seu quilôzinho, dava lá pro pessoal comer, porco, tudo, miúdo de porco, tudo, ela fazia tudo. Mas aqui a gente não pode nem fazer isso tudo. Não tem, não tem. Essa semana foi sábado passado, veio um rapaz de lá, que ele mora lá, não sei pra onde, lá pro fim do muro. É 3 horas de viagem aqui onde ele mora, de carro. Eles que lá onde ele mora, eles querem de mata. Ele tem mata pra lá. Eles que tem praia por trás da onde ele mora, que lá tem. Eles têm cobra, muita cobra, tem bicho lá no coisa. Aí ele tava falando, eles que acreditam. Tu já viu marreca com. Acho que marreca tem um chapéu na cabeça, eu nunca vi. Marreca? Marreca, tu sabe o que é marreca? Não. Aquele passarinho d'água. Não sei, vó, não sei. Não sei, eu também nunca, eu conheço marreca, mas desse que ele falou, eu nunca vi não. Eles que tem, cria marreca, cria pato, cria guiné, codorna. Eles de tudo cria, dentro lá no sítio, que eles criam sítio, é terreno. Aham. É terreno, eles que lá é sítio, mas é terreno, tem. Você plantar, você quiser plantar, tem. Aí ele falando que diz que lá tem essa qualidade, eu conheço marreco, mas não é assim não, nunca vi não. E a mãe da senhora? Como é que era a mãe da senhora? Minha mãe? Aham. Não era lá não, na minha mãe não. Não, eu sei, mas como é que era a mãe da senhora? Ah, minha mãe era uma. Ah. Era mais do que uma mãe. É? Era minha mãe, graças a Deus. Mas como é que ela era? Minha mãe. A minha Sem mãe, chorar, sem chorar. a minha mãe, Duda, minha mãe era uma pessoa Ah. que Deus sabe o que é que faz. Porque minha mãe tinha um coração, minha mãe não podia ver você passar fome. Você precisasse de qualquer coisa, que ela precisasse, que você precisasse, ela dava a você. Ela passava assim, hoje me partiu o coração. O que foi? Eu vi o filho de fulano de tal, bichinho, ainda hoje nem café tinha tomado, ainda hoje. Ela ia comprar, ela fazia, ela ralava o milho, botava o milho no moinho para ralar, fazia aquela folha de fubá assim, fubá de milho. Fazia aquelas batidas, levava para a mulher fazer angu, fazer cuscuz, fazer papa, mingauzinho com leite para as crianças comer. As crianças, aquela mulher suportava, tinha mulher que chorava de alegria quando minha mãe fazia isso. Mas minha mãe era uma criatura que ela não podia ver essas coisas. Duda, minha mãe tinha o coração, só Deus sabe o coração da minha mãe. Deus disse que você terra ela, onde ela tiver que ela merece. Porque minha mãe era uma Qual mulher era o nome dela? Hã? Qual era o nome dela? Alta. Alta? Era. A Alta é a Didi, né? A Didi. O nome da minha mãe era Alta Cornélia da Purificação. Minha mãe era bem escurinha. Ah, é? Minha mãe era bem escurinha, o cabelo dela. E meu Mas pai ela era. escurinha tipo índio, cor de índio assim, bem moreno? Ela era neta de índio. Ah, é? Ah, então tá. Ela era neta. Mas o cabelo dela, Duda, o cabelo dela não segurava nem grampo, de tão liso que Tão ele era. lisinho. Ela não segurava. Ela botava antigamente tinha umas crampinhas de botar no cabelo, que eles pediu. Ela botava 3, 4 aqui para segurar o cabelo. E não segurava. Mas hoje em dia não tem mais isso. E meu pai era branco dos olhos verdes. Branco dos olhos verdes? Meu pai era branco dos olhos verdes. A avó da minha mãe, a mãe da minha mãe, ela era portuguesa, filha portuguesa. Casada com filho de A índio. senhora lembra o nome dela? Da minha avó era Maria Leandra. Maria Leandra? Maria Leandra portuguesa. A senhora teve uma... Era Leandra o nome da... Era Maria Leandra portuguesa. Aí, ó, tem uma outra Leandra na família, ó. Leandra. Aí, tinha minha avó, o avô, o pai da minha mãe era escuro e a mãe da minha mãe era branca dos olhos azuis. Filha de portuguesa. Meu avô foi pegado, o pessoal, não sei se você já deve ter escutado, que o pessoal dizia que índio era pegado dentro de cachorro, né? Pegava o índio dentro de cachorro índio era, como é que o pessoal fala? Criado no mato, o índio.
E eles que foi pegaram meu pai, o avô da minha mãe, o marido da minha avó, pegaram ele com esse negócio de foi criado do escravo, Não. escravidão. E minha mãe, a mãe da minha mãe era filha de portuguesa. E meu avô, ele era escuro também, bem escuro. O meu pai era branco dos olhos verdes. E minha mãe era bem escurinha dos olhos. Minha mãe, se olhar para a pele, aquela pele dela limpinha, mas um escuro limpo da pele limpa. E meu pai era branco. E minha avó, a mãe da minha avó, era morena. O pai o meu avô era moreno. E o pai do meu pai era branco também. E a minha avó era morena. Estou dizendo. Mas isso, Duda, vinha coisas nesse tempo não tinha essa história de escolher hoje em dia. Não. Era tudo assim. Mas aí, a minha avó, quando minha avó morreu com 84 anos. Aham. Ela morava com a minha mãe. Eu que dormia com ela. Eu não posso ter falado, então vocês muita parte da minha avó. Ela fazia, sabe o que ela fazia? Ela fazia angu, aquele prato, aquela panelada de angu, matava um frango, ela passava frango lá, passava 2, 3 meses no chiqueiro para poder comer. Não era pegar assim do chiqueiro e comer não. Ela pegava aquele frango bem gordo, galinha, capão, matava, tirava aquela gordura todinha, acabava, limpava, para fazer assim, frito assado, para comer com angu. E quando ela fazia isso, ela fazia uma panela grande. Aí chamava 4, 5 netos para comer com ela. Ela morava lá para casa dela, tudo pegado. A todo mundo ia lá comia com ela. Mas lá, Duda, não tinha essa história de dizer, fulano comeu isso, fulano comeu aquilo, fulano comeu não me deu. Todo mundo comia por igual. Se chegasse, estava falando, de hoje em dia é difícil a pessoa fazer isso. Se chegasse 20, 30 pessoas lá na casa da minha mãe, todos 20, todos 30 comiam. Todo mundo ia comer. Minha mãe, uma semana dessa, a Didi estava dizendo, falando, o senhor ainda me lembra quando a minha avó pegava aqueles garotos lá que tinha juntado, era Varisto o nome dele. Ele tinha 4 ou 5 netos, mas tudo pobrezinho de Jó. Minha mãe fazia comida, botava almoço para o pessoal. A mesa de lá de casa cabia 25 pessoas. A mesa 25 pessoas cabia naquela mesa? Era. A Didi, essa semana dessa, estava falando mais daquela. Era 25 Era pessoas. Grande então A o mesa era lugar, grande. né? Não, a casa era grande? A casa da minha mãe era 4 quartos. É mesmo? Era. 4 quartos. E tinha mais um salão que se dividisse, chegava gente estranha para assim, para amarrar ele. Minha mãe era uma mulher prevenida, ela tinha 10, 12 redes em casa. Ela piava, mandava piar para fazer a rede, para tecido, para fazer rede. Aí, Duda, quando chegava aí, a Didi estava falando, mamãe, hoje eu me lembro de uma vez que a minha avó, que então eles chamavam minha avó, minha mãe chamava ela de Pretinho. Pretinho? Pretinho. A Didi? A Didi chamava ela de Pretinho, dentro daquela panelinha, cada um ela botava um apelido, né? Só quando ela morreu, só tinha isso daí mesmo. Aí, Duda, ela Didi dizendo, eu me lembro que um dia minha avó, o meu irmão, ele era negociante, ele era pessoa de batuta, né, que é batuta. Ele era negociante, ele vendia, ele comprava, ele comprava coisa no sul, açúcar, tudo quanto é de material ele trazia. Ele trazia muito camarão, aqueles camarão seco que ele comprava no Recife, para os pingus você comia com cachaça. Mas aquele tudo de hoje, eu não posso dever para em camarão, não é? Tem nojo. Aí, eu me lembro que ele tinha aquela lona grande que cobria as calhas. Aí minha mãe forrava uma lona daquela no chão. Ela tinha umas bacias, Duda, pode perguntar de mim, que eu estou mentindo. Umas bacias, aquelas bacias grandes de estranha assim, grandona. A minha mãe enchia aquela panela, botava a comida dentro daquela bacia, amassava tudo bem amassadinha. Quando acabava, cobria, botava a lona no chão, botava aquela bacia lá, comia 10, 12 crianças. Pergunta a Didi que ela tinha. Mas fazia bolinho de comida ou não? Não, ela comia cada cá, comia com a sua colher. Com a negócio. Com colher. Cuscuz com leite e requeijão.
Ela botava lá dentro. Mas requeijão fazia, né? Não. Minha mãe que fazia. Fazia requeijão. Ela fazia de coalhada, né? Aham. Queijo de coalho, queijo de porco, manteiga. Ela Fazia aquela- manteiga? Manteiga, você fazia da nata da coalhada, né? Hum. Ela tirava aqueles potão, quando tava com escorria aquela água, e botava para apurar, fazia manteiga. E aquela borra da manteiga fazia farinha para comer. Entendi. Muito gostoso. Aí, Duda, a Didi se lembrou disso, quando eu digo, mas Didi, tu te lembra disso? Se eu me lembro que Baioco avançou lá na gente, a Baioco chegou ali com vergonha, que Baioco era um rapaz que morava lá com a gente. Aí tinha tudo uma turminha, tudo do tamanho só. Aí, minha mãe botava ali, quando ela tinha mais gente, ela botava 2 bacias daquela. Aí forrava 2 lonas. E a Didi se lembrou disso. Eu disse, mas Didi, tu te lembra? Assim, eu me lembrei, mamãe, eu me lembrei. Ela fala lá pra a mulher ria pra caramba com ela. Ela disse que tinha nego que queria comer mais do que o outro, botava uma colher na boca, quando botava outra, antes não acabar e engolir a outra. Eu digo, mas é assim mesmo, porque o bicho morreu. Era. Aí, mas ela comia assim. Mas era Sabia assim. quando ia comer de novo, né? É. Aí, minha mãe tirava aquilo tudo e minha mãe ficava tão feliz da vida dela. Minha mãe, Duda, minha mãe nunca sentou na mesa para dizer assim, hoje eu vou comer com fulano, mas que quem está na mesa. Ela botava comida de todo mundo. E as minhas irmãs moravam tudo perto. Uhum. Ela botava comida, Não, botava... não desarmou não, se desarma, desliga tudo. Ih, acabou a Não, não paz. desarmou não. Ai, Maria. Se desarmar já era. Aí ela botava a comida de Meu todo Duda mundo. sabe mexer, trocar resistência, deixa eu ver. Hã? Aí quando chegava aquele pessoal, assim, chegava de fora, assim, tem muita gente que se lembrava, a menina se lembra ainda. Maria nem sonhava na minha menina nenhum. Só era Dedeca, eu, Mara e Dalva. A gente ia para fazer. Aí minha mãe que fazia. Minha mãe tirava aqueles pratos todinho dali. Quando era no final do comer, ela ia botar a coalhada com requeijão para não comer. Aham. Aquele prato todo mundo já tinha comido. E ela botava. Se chegasse uma pessoa de fora, todo mundo comia. Eu não sei, Duda, o coração da minha mãe era uma coisa diferente, não sei. Que Deus. Maria não pegou isso não, né? Maria já nasceu aqui. Maria não se cansou isso, não. Não pegou a roça não. Quem pegou a roça lá foi o Dedeca, Didi. Mas, velho, Quem é que morou lá? lá, daqui morreu tudo lá. Hã? Daqui morou tudo lá. Não, mas a Maria e o Maria nasceu lá Orlando também. não moraram lá. É? Moramos. No norte, É? morava. Maria chegou aqui com 6 anos. Ah, tá. Ela não teve nenhum filho aqui, nasceu tudo lá. Nasceu Aí, lá. nasceu e se criaram tudo lá. E a minha mãe, Duda, quando era de tarde, minha mãe fazia café. A senhora fazia café, chamava as crianças, botava aquela lona tudo no chão. Lá tinha uma chiquinha de barro. Chica de barro. Chiquinha de barro. Era esse tudo que era engraçadinho. Aquilo tudo lisinho, chamava barro de torno, de torneira. Ela é tudo lisinha, aquela chiquinha. E minha mãe botava 10, 12 chiquinhas daquela, ela tinha uma chaleira de ferro grande que fazia café. Ela fazia aquela chaleira de café. Aí embaixo. Ela fazia. Magrela! Ela foi lá em cima. Tem tomar carregador banho. aí? Tem, qual é o carregador? Esses carregador normal aí. Oi, vó, fala. É buraco? De buraquinho? É, ou aquele normal. quadradinho? Aí, Duda, ela botava aquele café. Aí chamava aquelas crianças, quando era na hora de tomar café, aquelas crianças vinham, já ali não dormia mais com fome, era de tarde. Ela dava comida, todo mundo chegasse ali. Chegava 25 pessoas, todo mundo comia. Ela pergunta ela, se lembra da mesa. Quem é? A menina se lembra da mesa de lá de casa ainda. Tinha uma mesa lá pra 25 pessoas, Maria? Tu lembra dessa mesa? Pessoas. Não lembro não. Tu não te lembra não, Maria? Da mesa A de única mãe, coisa que eu lembro de lá de era mãe. que tinha uma pedra, Não, Maria era na onde a gente casa. morava. Não, só lembro disso. Que tinha uma pedra na casa, E o do lado poste. da casa atrás, eu não lembro. E da cobra no telhado. Você quer se lembra, gente? Só isso. Mas aí, Duda, era assim, que fazia. Mas tinha gente lá em casa, que vinha passear, passava 2, 3 dias lá em casa. Todo mundo comia, todo mundo bebia. Assim. E a Didi se lembrou desse negócio. Aí eu perguntei, essa moça riu pra caramba. Ah,
O pessoal do norte é o pessoal de barriga cheia. E aqui trabalhava. A sua mãe tinha tios, tinha irmãos lá? Tinha irmão, tinha. Aí minha mãe botava comida da gente, todo mundo que chegasse lá na mesa, ela botava na mesa, empurrava a mesa, botava cada seu prato. Ela pegava o prato de comida dela, assim, ela botava comida de todo mundo estava na mesa para comer. O que tivesse ali empatava, fazia muito lá no norte, era refresco. Fazia refresco? Era refresco. Mas como? De limão. Era de limão. Mas pegava lá o limão no pé e... Lá tinha sítio de limão. Lá no sítio meu pai tinha Então, limão. pegava no pé direto, Pegava né? no pé, tirava no pé, depois você escolheu quando quiser. Aí, ela fazia, deixava aquela jarra de refresco feito na mesa, botava o comer dela, ela saía da casa dos filhos todinho, sabendo que todo mundo já estava comendo. Quer dizer que a Maria não se lembra disso também, né, Maria? Aí, Duda, ela ia com aquele prato da mão, comendo. Comia na casa de um, na casa já estava comendo todo mundo, ela botava, ia na casa, morava tudo perto, filha, tudo perto. Quando ela chegava dali, ela, em vez de arrumar as coisas, ela ia botar água para porco, botar água para as galinhas, botar água para encher os coxos, dava para o gado beber água, botar água para as ovelhas. Cuidava do sítio todinho primeiro. Tudo isso, quando ela entrava, ela já tinha feito tudo isso aí. Minha mãe que minha mãe é muito esperta, graças a Deus. Nunca teve preguiça de trabalhar, criou os filhos todinhos, graças a Deus, criou mais os filhos dos outros. E dava comer a todo mundo, graças a Deus, nunca faltou um bocado na minha casa pra gente comer, graças a Deus. Meu pai não, meu pai já era mais. Meu pai já era mais. Era sério, era durão? Era. Aí você. Mas era o homem da roça também, né? O homem da roça era. Duro, pegava né? na enxada e. Era baixão, né? Ia trabalhar. Ia trabalhar. 5 horas da manhã todo mundo se acordava com a enxada, tec, ambulância, batendo nas enxadas para trabalhar. Para trabalhar, 5 horas, já tinha feito café, todo mundo já tinha tomado café, todo mundo ia trabalhar. Mas minha mãe, meu pai, ele não se viu de pelo pai, mas meu pai, o coração do meu pai era meio duro, não era muito mole não. Ele dava as coisas também, mas ele não gostava. A minha mãe dava, ele ia falar, dizia assim, dá licença aí, pegava aqui, minha mãe pegava um negócio assim e dizia assim, vai levar isso aqui para fulano de tal. Ele ficava assim, fazer o quê? Bacalhau, ele era apaixonado por bacalhau. Ela ia lá, tirava um pedaço de bacalhau, carne seca, ovo, botava tudo numa vasilhinha e mandava a gente levar lá na casa dele. Aí ele pegava e para ela e fazia, meu bacalhau? Meu bacalhau. Aí minha mãe dizia, é você só que tem barriga? Deixa eu muito pra você só. Aí ele ficava calmo, ele ficava puto. Mas ele também não brincava com ele, ela dava, se ela dissesse, se você brigar porque eu dou, porque eu estou dentro daqui, vou dar tudinho a ele, aí você vai quiser comprar outro para comer. E ficava calado, não dizia nada. Mas também que nunca brigou, graças a Deus. Mas a gente conhecia, porque a gente conhece. O coração da pessoa tem um coração bom, né? Mas meu pai era assim. Mas aí, Duda, as minhas irmãs moravam tudo perto da outra. Minha mãe saía na casa de um e de outro, para saber se todo mundo estava comendo. Se tivesse todo mundo comendo, era para ela, aquilo era felicidade. A senhora morava com a sua mãe antes de vir para cá? As casas eram tudo perto. Ah, era tudo pertinho? É tudo assim, casa mais solta. Tinha casa assim, as casas não eram pegadas, não eram soltas, longe mais da outra assim. Mas aí todo mundo morava perto, todo mundo. Os terreiros eram quase tudo emendados um com o outro. Entendi. Mas era muito rápido, outra vida toda. Aí quando chegava de noite, quando era tempo do inverno, passar milho, papai fazia aquelas fogueiras da de fora, batata doce, botava batata doce para cozinhar, para passar na palha da fogueira, botava milho, batata doce, passar na brasa. Era muito bom, hoje em dia, meu menino, eu estava dizendo, esse tempo todo que eu estou aqui, nunca vi fazer uma fogueira aqui. Aqui? Nunca vi. Acho. De São João, olha, Santo Antônio era feriado, São João era feriado, São Pedro era feriado, São Sebastião era feriado.
todos os santos dias de Santo Lá era feriado aqui, ninguém não vê um feriado desse, ninguém vê. Então o povo ninguém vê nada, mas lá era muito Feriado aqui o pessoal só quer ficar em casa. Antigamente festejava, né, pô? Mas no outro dia, a festa maior que tinha lá no norte, ainda hoje é dia de São Pedro. Dia de São Pedro lá passa um mês, ele fica um mês festejando. Quando passar, tu presta atenção. No Recife, quando termina o mês de julho, eles começam, vai até setembro, outubro fazendo festa. Direto. Aí, todo aquele pessoal era uma alegria. Fazia, só não tinha luz, né? Era tudo por dentro do candeeiro. Dentro daquele candeeiro que tinha aqueles candeeiros de chaminé, botava lá, assim da parede, botava querosene? lá. Com querosene? Era querosene. Com querosene, né? Aí, botava, a dama tem dois candeeiros daquele lá que eu vi lá no Rio. Aí botava daquele, botava assim na casa, botava 2, 3, clareava tanto. E para a fogueira ele fazia. Mas era com padre de fogueira, era com mar de fogueira, madeira de fogueira, era tudo muita coisa. Aqui ninguém vê nada disso tudo. Às vezes tem tristeza. Ele foi criado num lugar assim, para depois ficar no outro lugar diferente, é muito horrível. Macarrão já chegou, aí? Já.